Revista Cultura Espírita, dezembro 2014. Artigo central: Jesus, o Bom Pastor, Humberto Vasconcelos. Pelos caminhos da educação, a ceia do Senhor, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Jesus, engenheiro sideral, Cláudio Zanata. Entrevista de dezembro, O Jesus Histórico, Assaruí Franco de Moraes. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Carta a Jesus. Destaque para o conto de Natal, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No encontro com Jesus, superando o hábito de adiar, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, História das Religiões, Coronel Delfino Ferreira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Humberto Vasconcelos, Jesus, o Bom Pastor. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, trazendo para vocês as novidades, as análises, as conversas, as agendas e a internet do bem, enfim, coisas que são interessantes para você que está em casa ouvindo e procurando, evidentemente, participar e comungar conosco desse nosso ideal. Aqui conosco o meu querido Joel Vaz. Ainda não é possível a presença do César Reis, né? E o Joel Vaz, com sua agenda, com sua simpatia, e que vai fazer a sua saudação. Obrigado, meu produtor querido, meu diretor desse programa, que dá a oportunidade de eu conversar com vocês, levando a mensagem de Jesus a todos os corações. Hospedem Jesus na vossa alma, no vosso lar, neste mês de Natal. E, por falar nisso, hoje no Teatro Vanucci é uma noite de passes. É a última reunião deste ano e a gente vai lá, então, estabelecer a grande corrente afetiva que vai unir todos os corações no planeta inteiro. Energização das águas. Venham conosco. Entrada franca, 19h30, eu espero vocês lá. A nossa querida divulgadora, fantástica divulgadora das coisas espíritas, ativista, participante, a Suzuko, nos manda notícias de Portugal. Veja bem, e ela me diz o seguinte: as notícias que eu mando de Portugal é para que os portugueses que estão no Brasil liguem para os seus parentes que estão lá em Portugal, que o movimento espírita lá está cada vez mais forte, mais ativo. Bom, no dia 10 de maio de 2015, o Departamento Cultural da Federação Espírita Portuguesa vai realizar um seminário denominado Elio e a Nova Era. Estamos nos preparando para o grande movimento da chegada do terceiro milênio, com todas as questões que a gente está já acostumado a saber. Em abril, no Porto, nos dias 11 e 12, o Centro Espírita Caridade por Amor realiza o 6º encontro de médiuns passistas. A Casa Espírita Caridade por Amor fica na Rua Fonseca Cardoso, 39, no Porto. O Conselho Espírita Internacional, na última reunião realizada em Leiria, em Portugal, aprovou a integração da recém-criada Federação Espírita Venezuelana e agregou também o Conselho Espírita do México. É a doutrina espírita se expandindo por todo o planeta, como preconizou Allan Kardec para este momento em toda a sua obra. E agora, um grande alerta: comecem a se preparar, porque atenção que já começaram os trabalhos para a realização do Congresso Mundial Espírita, que vai acontecer em 2016, em Lisboa. Depois eu conto mais detalhes de como já reservar a sua estada, se organizar para participar, que é imperdível.
O último que houve em Lisboa, eu tive a alegria de participar, inclusive com o professor César Reis e um grupo grande de brasileiros, e a gente traz conosco uma lembrança amorosíssima do povo português, do movimento espírita em Portugal e de gente que vai de todas as regiões da Europa para participar desse evento. É sentir a pujança do movimento espírita na Europa. Bom, o consagrado cartunista Maurício de Souza, que já contou histórias fantásticas com a sua turminha da Mônica, nas mais diversas situações, inclusive até religiosas, mas desta vez foi demais para nós espíritas. Ele juntou a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Anjinho e fez um livro espírita chamado Meu Pequeno Evangelho. Olha só que coisa mais linda! O livro ele é ilustrado pelo Maurício, mas foi escrito pelo designer peruano Luiz Ru Rivas, que é um espírita também praticante e entusiasta da ideia e que desenvolveu um trabalho belíssimo e foi acompanhado na redação pelo baiano Alá Mitchell, que também é um espírita de 4 costados. O baiano não faz nada por pouco, né? É sempre muito. O Meu Pequeno Evangelho foi lançado em São Paulo no dia 13 passado e foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Está aí um belo presente de Natal para a garotada de todas as idades. Meus amigos, meus queridos irmãos, ainda é tempo da gente ajudar o Obreiros do Bem. Não esqueçam, Obreiros do Bem com o Hospital Pedro de Alcântara, ali na rua Almirante Alexandrina 667. O que quiser, qualquer tipo de donativo ajuda a melhorar esse Natal das nossas internas, e as doações pecuniárias ajudam a cumprir as obrigações que o grupo tem para com seus funcionários. Obrigado, um beijo nos corações e fiquem conosco. Bem, meus amigos, então, dando continuidade aqui do nosso segmento, né, temos as perguntas enviadas pela ouvinte Railda Mendes de Sales, do bairro do Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro. A Railda, professor, quer abordar uma questão interessantíssima. Ela gostaria de abordar a questão da cura espiritual, que tantos procuram na esperança de resolver graves problemas da saúde. Ela é, de fato, um fato? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de usar outra expressão ao invés de cura espiritual. Eu prefiro dizer tratamento espiritual. A cura, ela pode ou não resultar do tratamento. Ela não é soberana e não vai ocorrer porque se trata da intercessão das entidades espirituais. De uma maneira geral, existe um halo de descrença quanto à aplicação dos tratamentos espirituais, principalmente porque a sociedade desconhece o seu funcionamento e confunde com processos miraculosos, muito usados por charlatões e pessoas mal intencionadas. Também as inúmeras correntes religiosas, contrárias ao espiritismo, se colocam em posição de crítica negativa aos tratamentos espirituais. Devido a esses posicionamentos, muitos acabam procurando o recurso do tratamento espiritual quando a doença já está em um ponto muito avançado e nada mais se pode fazer, embora já tenham acontecido casos extraordinários de inacreditável recuperação. É evidente que todos os que procuram o tratamento espiritual buscam a cura, mas o fazem com um foco de acontecer um milagre, na esperança de que em Deus tudo é possível. Essa é uma postura proativa e o exercício da fé é muito importante. Todavia, é preciso levar em consideração alguns fatores que são fundamentais. Por exemplo, não se pode achar que a providência divina tem que nos atender porque apresentamos nossa fé e nossa oração. Essa expectativa não deixa de ser uma forma camuflada de egoísmo. E, caso não aconteça o que esperamos, é possível que ocorra uma descrença,
tanto no tratamento espiritual como em Deus, pelo não atendimento. Ou então o contrário, Deus é exaltado e o tratamento passa a ser uma realidade porque tudo deu certo. Um fator importante é o merecimento de quem recebe o tratamento. A doutrina espírita explica perfeitamente o que é isso através dos princípios da lei de causa e efeito. O merecimento, ele rege o processo de cura. Também é preciso saber onde procurar o tratamento. Infelizmente, existem os aproveitadores e mercenários que traficam com com as falsas promessas, né? Eles são os maiores ofertantes de frustrações. Aceitar os desígnios de Deus é fundamental. É certo que Ele pode não mandar o que queremos, mas certamente manda o que precisamos. Todos os fatos da vida sempre exigem profundas reflexões. Sim, o tratamento espiritual e suas curas, ele existe. É um fato exaustivamente comprovado, mas deve ser sempre norteado pela fé, pelo amor, pelo despreendimento, pela resignação e pela seriedade. É isso aí. É um assunto terrível de ser bem observado. Mas a professora, ela continua perguntando como entender, à luz do Espiritismo, naturalmente, os conflitos que assolam a humanidade neste momento. Provavelmente, em muitos corações bondosos, existe aquela sensação de que por que Deus não acaba logo com essas coisas horríveis, com essas guerras, com esses negócios, e todo mundo passa a viver em paz, viver bem. A gente ouve esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, não é nem sequer a questão de Deus permitir ou não, gostar ou não, há um processo, né? E segundo nós temos conhecimento, esse processo é necessário num planeta de expiações e provas, né? A doutrina espírita, ela nos oferece recursos para entendermos a função e os objetivos das guerras na humanidade. Podemos afirmar que os delineamentos básicos do entendimento espiritual sobre os conflitos armados são encontrados em O Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 6, a Lei da Destruição, né? E que consta da terceira parte do livro As Leis Morais. Isso também, quem tiver interesse em ir até na parte terceira, né, das Leis Morais, vai encontrar nos itens 671, 742 e 745. Ali vamos encontrar que o fanatismo e a motivação religiosa das guerras representam a ligação entre espíritos encarnados e desencarnados ainda atrasados e negativos, sendo que estes estão em constante incitamento para a guerra. O incitamento às guerras e aos conflitos muitas vezes parte de justificativas voltadas para coisas como a vontade de Deus e tantas outras, né? Então as pessoas sempre têm uma maneira de justificar por que entram em guerra. É porque Deus assim o quer, porque eles estão errados, porque eles são maus, e o outro lado é sempre o bonzinho, né? Muito bem. Kardec também nos ensina que a ocorrência das guerras ela decorre da predominância da natureza animal no homem sobre a sua natureza espiritual. Aquilo que eu não posso resolver pelo diálogo, que seria o lado espiritual, eu resolvo pela violência, que é o lado selvagem ainda, animal, né? Também se fica sabendo que os conflitos servem para a liberdade e progressos sociais, mesmo que temporariamente signifiquem uma escravidão. A dominação, a dizimação e a destruição são, nos dias de hoje, atitudes comuns e naturais para aqueles que só enxergam os seus direitos e interesses, independente do senso de justiça. Desde o início do século XX, tudo indica que está havendo um processo que poderíamos chamar de limpeza espiritual, no qual as tendências egoístas e armamentistas elas vão provocando eventos que aceleram a substituição
dos espíritos recalcitrantes. Assim, é possível afirmar que, por estarmos em um planeta de expiações e provas e em plena transição planetária, acabamos por nos sentirmos em vários acontecimentos onde as guerras são os eventos que mais se destacam e, em nosso entendimento, é assim melhor amenizarmos as nossas dores e reavaliarmos os nossos atos. Para evoluirmos nesse processo transitório, é importante que saibamos conviver em fraternidade. Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos lembra que a fraternidade resume todos os deveres do homem para com seus semelhantes. Isso claramente tem um significado de benevolência, abnegação, tolerância e caridade. Então, a guerra, ao mesmo tempo que é um processo destrutivo, é onde também muitas vezes são construídos os corações. Exemplos de abnegação, de heroísmo, de identidade humana, né, de caridade também acontecem, né, num momento como esse. É assim. Ainda temos mais um tempinho com uma outra perguntinha dela, que está curiosa mesmo. É importante sabermos quem fomos em encarnações passadas, professor? Tenho muita curiosidade em conhecer esses fatos. Olha, a questão da reencarnação no Espiritismo é algo muito importante. Não pode nem deve ser levada em conta da curiosidade ou da especulação. Sabemos que fomos em vidas passadas, sabemos, né, o que fomos em vidas passadas não deve ser uma prioridade, considerando que Deus nos oferece o esquecimento como forma de melhor nos colocarmos em face dos resgates, né, que somos submetidos. Supondo que temos atos abomináveis em nosso passado, conhecê-los será um fardo ainda mais pesado, além de não ajudar em nada. Muitas vezes, a curiosidade ela pode levar a uma realidade muito decepcionante. Os espíritas conscientes nunca se preocupam com essas situações. Sabem que a melhor forma de se resolver o passado é construir um futuro melhor a partir de um presente edificante. Chico Xavier, em memorável lição, ele disse: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Isso quer dizer que o passado ele é importante como registro de nossas ações. Ações essas que ficam inscritas no livro da vida e servem como referência por tudo o que passamos. Todavia, não podemos mudar nada. O que foi feito, está feito. Mas no presente, sempre é possível um recomeço. E se for direcionado para o bem, há de merecer um novo fim. Melhor do que os outros, como resultado de uma vida feliz, é lembrar-se de que o mais importante é trabalhar pelo que você ainda será. Não é? Bom, meus amigos, aqui terminamos mais esse bloco. Pedimos a bênção de Deus para todos e vamos na continuidade ter o Geraldo Cardoso e o Neandertal Alves. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem traz hoje uma mensagem que analisa a forma ideal de relacionamento que se busca nas uniões afetivas desde o início do terceiro milênio. De autoria do Dr. Flávio Gicovati, psiquiatra e psicoterapeuta e escritor brasileiro, tem para título Sobre Estar Sozinho. Assim se expressa o autor. Não é apenas o avanço tecnológico que marcou o início deste milênio. As relações afetivas também estão passando por profundas transformações e revolucionando o conceito de amor. O que se busca hoje é uma relação compatível com os tempos modernos, na qual exista individualidade, respeito, alegria e prazer de estar junto, e não mais uma relação de dependência em que um responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. A ideia de uma pessoa ser o remédio para a nossa felicidade,
que nasceu com o romantismo, está fadada a desaparecer neste início de século. O amor romântico parte da premissa de que somos uma fração e precisamos encontrar nossa outra metade para nos sentirmos completos. Muitas vezes ocorre até um processo de despersonalização, que historicamente tem atingido mais a mulher. Ela abandona suas características para se amalgamar ao projeto masculino. A teoria da ligação entre opostos também vem dessa raiz. O outro tem de fazer o que eu não sei. Se sou manso, ela deve ser agressiva, e assim por diante. Uma ideia prática de sobrevivência e pouco romântica, por sinal. A palavra de ordem deste século é parceria. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia, mas não por precisar, por depender, o que é muito diferente. Com o avanço tecnológico, que exige mais tempo individual, as pessoas estão perdendo o pavor de ficar sozinhas e aprendendo a conviver melhor consigo mesmas. Elas estão começando a perceber que se sentem fração, mas são inteiras. O outro, com o qual se estabelece um elo, o homem é um animal que vai mudando o mundo e depois tem de ir se reciclando para se adaptar ao mundo que fabricou. Estamos entrando na era da individualidade, o que não tem nada a ver com egoísmo. O egoísta não tem energia própria. Ele se alimenta da energia que vem do outro, seja ela financeira ou moral. A nova forma de amor, ou mais amor, tem nova feição e significado. Visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. E ela só é possível para aqueles que conseguirem trabalhar sua individualidade. Quanto mais o indivíduo for competente para viver sozinho, mais preparado estará para uma boa relação afetiva. A solidão é boa. Ficar sozinho não é vergonhoso. Ao contrário, dá dignidade à pessoa. As boas relações afetivas são ótimas e são muito parecidas com o ficar sozinho. Ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem. Relações de dominação e de concessões exageradas são coisas do século passado. Cada cérebro é único. Nosso modo de pensar e agir não serve de referência para avaliar a ninguém. Muitas vezes, pensamos que o outro é nossa alma gêmea e, na verdade, o que fizemos foi inventá-lo ao nosso gosto. Todas as pessoas deveriam ficar sozinhas de vez em quando para estabelecer um diálogo interno e descobrir sua força pessoal. Na solidão, o indivíduo entende que a harmonia e a paz de espírito só podem ser encontradas dentro de si mesmo e não a partir do outro. Ao perceber isso, ele se torna menos crítico e mais compreensivo quanto às diferenças, respeitando a maneira de ser de cada um. O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável. Nesse tipo de ligação, há o aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Meus amigos, saber relacionar-se é uma arte que precisa ser constantemente aperfeiçoada. Agradecemos a generosa audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vale lembrar, mais uma vez, que nós estamos em recesso de final de ano e as atividades do ICEB retornarão
com as tradicionais atividades especiais durante o mês de janeiro de 2015. Portanto, as atividades especiais em janeiro de 2015. Na nossa revista Cultura Espírita do mês de dezembro, nós temos para você Ana Guimarães, tema Carta a Jesus, do Crônicas de Família. Ela diz assim: Pois é, amado Senhor, às vezes acredito que já fizemos tantas promessas que nos perdemos e não sabemos por onde começar. Todavia hoje, Mestre querido, existe um estímulo diferenciado para impulsionar-nos a alma e, quiçá, fazer-nos mais honestos no que prometemos. É o conhecimento do Espiritismo. Acredito que isto nos torna mais responsáveis perante a vida e, mormente, com relação ao Senhor. Estamos sempre a recordar, nesta época natalina, sua passagem pela terra, mas é certo que nem sempre da forma que o Senhor iria preferir. Distribuem-se presentes, mas não se oferece o coração. Escrevem-se lindas mensagens, mas não se aprende a perdoar. Entoam-se hinos nos templos, mas falece a esperança. Por isso, o suicídio tornou-se uma epidemia. Meu Senhor, que podemos fazer quando o homem se esquece de que amá-lo quer dizer amar ao próximo? Segui-lo, Jesus, significa ser fiel, respeitando os lares e as criaturas de modo geral. Fazem-se leis, mas não se educa o homem no cumprimento destas mesmas leis. Desculpe, amado Senhor, eis-me também fazendo promessas, porém, enumerando óbices que me cabem superar sem cobranças, pois a estas não tenho direito. Entretanto, meu Senhor, eu sei que não me assiste o direito de pedir, justo quem deveria oferecer, porque é o seu Natal. Então, mesmo sem direito, suplico, Senhor, se for da sua vontade, derrame sobre a terra, neste Natal, uma gota de amor que possa aplacar o ódio de milhões. Assim, poderemos dizer paz na terra e boa vontade entre os homens. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.